Olá, bem-vindos a mais uma conversa focada em conhecimento prático. Hoje, a gente vai mergulhar num tema assim essencial para a engenharia química, a análise técnico-econômica, a famosa ATE. Oi! E a nossa base hoje é um material bem bacana, o Guia Rápido de Análise Técnico-Econômica para Engenheiros Químicos, do Adriano Pinto Mariano. Exato. É um livro que serve como um mapa mesmo, né? Para quem está na faculdade ou começando no estágio, na pesquisa, ou até pensando em empreender e precisa, entender rápido se um projeto industrial para em pé financeiramente. Bem direto ao ponto. Isso aí. A ideia é desmistificar como é que a gente estima custo para construir, custo para operar uma planta, como calcula aqueles indicadores, sabe? VPL, TIR, que ajudam a decidir onde investir. E, muito importante, como lidar com incerteza, né? Porque projeto sempre tem risco. E tudo com uma pegada bem prática, usando planilha Excel mesmo, que é o que a gente usa no dia a dia. Legal. Então, a grande questão que fica é como que engenheiros, gestores, decidem se vale a pena botar milhões, às vezes bilhões, numa fábrica nova, num processo diferente, como saber se aquela ideia genial do laboratório pode virar um negócio que dá lucro. É isso que a gente vai tentar desvendar hoje. Vamos lá. O guia já começa tocando numas feridas, né? Quem nunca deu aquela enrolada na matéria de economia na faculdade e depois precisou dela correndo no estágio? Nossa, total. Ou aquele pesquisador que tem uma inovação incrível, mas a primeira pergunta é: tá, mas e a viabilidade econômica disso aí? Ou quem sonha em ter a própria empresa, mas não faz ideia de como estimar se o investimento vai voltar e quando? Pois é. Então, por que essa tal de ATE é tão fundamental? Olha, porque ela é a ponte indispensável entre a engenharia, a solução técnica, e a realidade do dinheiro, a economia. É o que conecta o processo químico com o business, sabe? Uhum. Pensa no exemplo simples que o guia traz dos restaurantes. Montar um japonês, um italiano ou um brasileiro por quilo. A análise não vai só dizer o que é possível fazer, mas qual dessas opções tem mais chance de fazer o dinheiro investido voltar mais rápido. Ah, o famoso tempo de retorno, o payback time. Exatamente. Esse é um dos indicadores-chave. E essa lógica é a mesma na planta química, imagino? Tem um investimento inicial gigante em equipamento, instalação, aí vem matéria-prima, tudo para transformar uma coisa em outra e ter lucro, né? Perfeito. O investidor coloca o dinheiro esperando esse retorno. E o papel do engenheiro químico é achar a solução técnica que não só funcione do ponto de vista da engenharia, mas que faça os números fecharem, que seja atraente para quem está bancando o projeto. Entendi. E o processo da ATE em si, ele tem etapas bem lógicas. O guia até organiza isso direitinho. Primeiro, definir o processo, fazer os diagramas. Certo, fluxogramas e tal. Isso. Depois, fazer os balanços de massa e energia. Para quê? Para saber quanto entra de matéria-prima, quanto sai de produto, quanto gasta de utilidade. Para ter os números de consumo e produção. Exato. Com isso na mão, você consegue estimar os custos, tanto de investimento, o CAPEX, quanto de operação, o OPEX. E, claro, estimar as receitas que aquilo vai gerar. E depois? Aí vem a análise do fluxo de caixa, ao longo dos anos, como esse dinheiro entra e sai. E com esse fluxo, a gente calcula os indicadores famosos. VPL, valor presente líquido, e TIR, a taxa interna de retorno. Siglas que o guia promete fixar na cabeça de quem lê. VPL e TIR. Vamos chegar lá. Sim. E um ponto crucial que o guia bate muito na tecla é aprender a trabalhar com dados que não são perfeitos, especialmente no começo do projeto. Tem muita incerteza. A ATP básica foca nos custos e no fluxo de caixa, mas tem a parte avançada, que é a análise de sensibilidade, de risco, para responder aquelas perguntas "e se?". Faz sentido. Isso me lembra das fases de um projeto. O guia usa umas analogias ótimas, tipo construir uma casa ou planejar as férias. São muito boas. A ideia principal é que aquelas decisões lá do início, onde vai ser a casa, para onde vou viajar, definem muita coisa do custo final, mas tomar essa decisão custa quase nada.
Verdade. Mudar de ideia sobre o bairro depois que já começou a fundação é um problemão. Exatamente. Já os detalhes que vêm depois, tipo escolher o piso, a cor da parede, custam bem mais para executar, mas o impacto no custo total ou na direção geral do projeto é menor. E na indústria química, como isso se aplica? Mesma lógica. Uma empresa vive tendo ideias. Vamos ampliar a produção, construir uma planta nova, lançar aquele produto X. Não dá para sair detalhando tudo, seria um desperdício de tempo e dinheiro. Certo. Então, o processo inteligente é ir filtrando. Primeiro, você elimina as ideias menos promissoras com critérios mais simples. Uma análise mais por cima. Uma triagem inicial. Isso. Depois, as que sobraram, você avalia com um pouco mais de detalhe e só aquela que for realmente selecionada e aprovada é que vai para a engenharia detalhada. As fases clássicas que o pessoal chama são conceitual, básica, detalhada, até chegar na construção e na operação da planta. E a TEA acompanha essas fases, imagino. Mas aí tem um paradoxo interessante que o guia aponta. A precisão da estimativa de custo melhora muito conforme o projeto avança, né? Lá na fase detalhada você tem muito mais informação. Claro, você já tem cotação de equipamento, projeto civil mais definido. Só que o custo para obter essa precisão dispara. Fazer uma engenharia detalhada custa caro. Uma estimativa lá na fase conceitual, classe 5 que eles chamam, pode errar bastante, sei lá, menos 25% a mais 40%, mas custa muito pouco para fazer. Uhum. Então, a pergunta é, por que tomar decisões de investimento tão grandes de milhões com base nesses dados iniciais que são mais incertos? É o equilíbrio estratégico, né? O objetivo não é ter a resposta exata logo de cara para todas as opções. Isso seria inviável. O objetivo é tomar decisões eficazes e rápidas para direcionar os esforços. É usar a engenharia conceitual e APT feita nessa fase como uma ferramenta de filtro poderosa. Para focar onde realmente pode dar resultado. Exatamente. Por isso que o guia foca tanto na APT feita nessa fase inicial, conceitual. É ali que muitas decisões importantes são tomadas. Entendido. Bom, então vamos falar de custo. Começando pelo investimento para construir a planta, o CAPEX. O guia traz umas lições práticas. A primeira, focar nos equipamentos principais. Fundamental. O exemplo da planta de etanol que eles citam é ótimo. Compararam analisar os 133 equipamentos versus só os 15 principais. E o impacto no resultado econômico final, tipo no payback, foi mínimo. É a regra de Pareto, 80-20, aplicada à engenharia de custos, né? Totalmente. A segunda lição meio que complementa isso. Segura a ansiedade de querer detalhar um equipamento super específico só para conseguir uma cotação formal lá no comecinho. Tipo, preciso do preço exato dessa bomba XPTO. Isso. Na fase conceitual, isso consome um tempo danado e não é o que vai definir se o projeto é viável ou não. Você pode usar estimativas. E aí entra a terceira lição, usar correlações. A engenharia é cheia delas, né? Assim como a gente sabe que um fogão de 6 bocas geralmente custa mais que um de 4. Exato. Na indústria, a gente correlaciona o custo de um reator, de uma torre, com a capacidade dele com o tamanho. Existem curvas, fórmulas para isso. E essas estimativas de CAPEX vão ganhando classe, né? Começa com classe 5, ordem de magnitude, que é bem chutada, baseada em projetos antigos, talvez só com diagrama de blocos. Isso, bem macro. Aí vai para a classe 4, 3, até chegar na classe 1, que é a detalhada, já com cotação real, projeto bem avançado. E de onde vêm esses dados para estimar? Várias fontes. Dados internos da empresa, de projetos passados, são ouro, relatórios técnicos públicos, como os do NREL, que o guia cita, artigos científicos, livros clássicos como Turton, que é a referência. O Turton é quase uma bíblia, né? Praticamente. E ferramentas de software e, claro, a experiência de quem está fazendo a estimativa. Legal. Mas aí tem um ponto. Como pego um custo de referência, sei lá, de uma planta nos Estados Unidos, de 5 anos atrás, e trago para o meu projeto, aqui no Brasil, hoje? Ótima pergunta. Aí entram os fatores de correção. O guia explica bem como fazer isso. São basicamente 4 ajustes principais.
Quais são? Primeiro, o de escala. É a famosa regra dos 6/10. A ideia é que o custo não cresce na mesma proporção que o tamanho. Dobrar a capacidade não significa dobrar o custo, geralmente é menos. Tem uma formulinha para isso que usa um expoente N, que geralmente fica ali perto de 0,6. Entendi. A economia de escala, ou deseconomia às vezes. Pode acontecer. Depois tem a correção de inflação. O dinheiro perde valor, né? Então tem que atualizar o custo antigo para o presente, usando índices de preço específicos da indústria química, como o CPCI. O guia até mostra uma tabela. Ok. Escala e inflação. Que mais? Moeda. Se o custo de referência está em dólar e você quer em real, tem que converter o câmbio. Simples, mas essencial. Certo. E por último, mas super importante, a localização. Construir a mesma planta em países diferentes tem custos diferentes, mão de obra, material, impostos. O guia menciona um fator de localização entre Brasil e UEA, por exemplo. E aqui no Brasil a gente tem que ficar muito de olho nos impostos de importação de equipamentos, que podem aumentar bastante o custo final, algo tipo 40%, 50% a mais. Uau, é bastante coisa. É sim. Uma dica boa do guia é fazer uma verificação rápida, calcular o CAPEX relativo, divide o custo total pela capacidade anual da planta, tipo em dólar por quilo de produto por ano. Existe uma faixa meio normal para cada tipo de produto ou processo. Se o seu número está muito fora dessa faixa, vale a pena investigar por quê. Entendi. Tipo um teste de sanidade para o número. Exato. O guia também dá exemplos práticos, tipo estimar o custo de um trocador de calor, usando diferentes métodos, tipo um site, dados de outro projeto, uma correlação do livro do Thornton, e mostra como os resultados ficam próximos, o que dá mais confiança na estimativa. Legal. E a instalação? O guia fala disso? Porque comprar o equipamento é uma coisa, instalar é outra, né? Com certeza. E muitas vezes a instalação, tubulação, estrutura, a elétrica, instrumentação, montagem custa mais caro que o próprio equipamento principal. O guia menciona métodos para estimar isso também. O mais rápido é o fator de Lang, que é basicamente multiplicar o custo dos equipamentos por um número, tipo 3 ou 5, dependendo do tipo de planta. Mas tem métodos mais detalhados também. O guia até mostra um teste da regra dos 6/10 com preços reais de bombas, né? Para ver se funciona mesmo. Sim, e mostra que mesmo usando um expoente genérico, tipo 0,6 ou 0,8, o erro para uma estimativa inicial pode ser bem aceitável. E ensina até como achar o expoente N específico para um tipo de equipamento, se você tiver vários pontos de preço e capacidade. É só plotar o logaritmo do preço versus o logaritmo da capacidade. A inclinação da reta que aparece é o N. Interessante. Se a inclinação for menor que 0,6, significa que a economia de escala é boa para aquele equipamento. Isso aí. E, por fim, uma dica de ouro sobre apresentar esses números de CAPEX. Use números arredondados. Ah, tipo, em vez de R$ 123.345.344,23, falar 123 milhões. Exatamente. Primeiro porque reflete melhor a incerteza que existe na estimativa, né? Ninguém tem essa precisão toda no começo. E segundo porque facilita muito a comunicação, a visualização. Use gráficos também, pizza, cascata, eles mostram rapidinho onde está concentrado o custo, onde vale a pena focar para tentar reduzir. Boas dicas. Bom, cobrimos o CAPEX, o investimento inicial. Mas a planta não vive só de ser construída, ela precisa operar. E isso custa, todo dia, todo mês, todo ano. Aí entra o OPEX, os custos operacionais. Isso. E as lições são parecidas. Focar no que é mais relevante, usar correlações quando possível. Os grandes vilões do OPEX geralmente são matéria-prima, utilidades, vapor, eletricidade, água de resfriamento, manutenção, tratamento de efluentes e a mão de obra para operar a planta. Certo. É importante também fazer a distinção entre custos variáveis e custos fixos. Os variáveis são aqueles que mudam conforme a produção. Quanto mais você produz, mais gasta de matéria-prima, por exemplo. E os fixos são aqueles que existem mesmo se a fábrica parar por um dia. Tipo aluguel, seguro. Exato, parte da mão de obra administrativa, impostos prediais. Existem correlações para estimar o OPEX total também, muitas vezes até baseadas no próprio CAPEX.
Por exemplo, o custo de manutenção anual costuma ser uma porcentagem do investimento inicial. E aqui tem um ponto fundamental que muita gente erra no começo. OPEX é um custo anual, tipo reais por ano. CAPEX é um valor único inicial, em reais. Você não pode simplesmente somar os dois. Ah, verdade. São grandezas diferentes. Como a gente compara, então? Para analisar o projeto como um todo, a gente precisa colocar tudo na mesma base de tempo. Geralmente, a gente anualiza o CAPEX. É como se você pegasse aquele investimento inicial e dividisse em parcelas anuais equivalentes ao longo da vida útil do projeto, considerando uma taxa de juros, o custo do dinheiro no tempo. Entendi. Para poder comparar com o fluxo anual do OPEX e das receitas. Perfeito. O guia tem exemplos de cálculo de OPEX também, né? Lembro de um de querosene de aviação feito a partir de eucalipto. Sim. E nesse exemplo ficava claríssimo que o custo da matéria-prima, o eucalipto, era tipo quase 60% do custo variável total. Isso acende um mega alerta. Se o seu processo depende muito de uma matéria-prima, você precisa ter uma estimativa de preço muito boa e confiável para ela. Faz todo sentido. E tinha outro exemplo interessante de uma coluna de destilação. Ah, sim. Esse mostrava o custo de energia da coluna, somando bomba, condensador e refervedor. E a surpresa óbvia, o custo do vapor usado no refervedor para aquecer a mistura era responsável por 99% do custo energético total da coluna. 99%? Nossa, pois é. Reforça de novo aquela lição. Foca no que realmente pesa no bolso. Não adianta gastar horas otimizando o consumo da bomba se o grosso do gasto está no vapor do refervedor. Onde a gente acha dados confiáveis para estimar esse OPEX, principalmente matéria-prima e utilidades? É um desafio, viu? Para utilidades, livros como o Turton dão referências, mas o ideal é buscar tarifas locais, dados da própria empresa, se já tiver operações parecidas. Para matéria-prima é ainda mais crítico. Cuidado para não usar preço de reagente de laboratório, que é caríssimo. Nem pensar. Existem serviços pagos, especializados nisso, que publicam cotações, ICES, Intratec, mas tem fontes gratuitas também. O guia ensina a usar dados do governo e de comércio exterior, tipo o Comexstat aqui no Brasil, para ter uma ideia de preços de importação e exportação. Para commodities agrícolas, tem CPEA, da USP, AgroLink, e para petroquímicos é super importante não só corrigir pela inflação geral, mas acompanhar o preço de commodities base, como o petróleo. O preço da acetona, por exemplo, varia muito mais com o petróleo do que com o IPCA. Boas dicas. E para apresentar os dados de OPEX, as mesmas dicas do CAPEX? Exatamente as mesmas. Arredondar os números para refletir a incerteza e facilitar a leitura, e abusar dos gráficos, pizza, rosca, cascata, para mostrar a composição do custo. Gráfico de barras é ótimo para comparar o OPEX de diferentes alternativas de processo ou tecnologia, ajuda muito a identificar onde estão as maiores fatias do custo e onde pode ter chance de otimizar. Beleza. Então, já sabemos como estimar o investimento inicial, o CAPEX, e os custos para operar, OPEX. E também temos uma ideia das receitas que o projeto vai gerar. Agora, a pergunta de ouro. Juntando tudo isso ao longo dos anos, o projeto se paga? Compensa o investimento? É aí que entra a análise de fluxo de caixa. É o coração da avaliação econômica. Como funciona na prática? A forma mais simples, que o pessoal às vezes faz de cabeça, é o tempo de retorno simples, o payback. Você pega o investimento inicial e vê em quanto tempo o lucro que o projeto gera paga esse investimento. Se investiu 100 e lucra 40 por ano, em 2 anos e meio pagou, certo? Certo. Parece simples. É simples, mas tem um problema sério. Ignora o valor do dinheiro no tempo. Aquela história de que R$1 hoje vale mais que R$1 amanhã. Exatamente. Por causa da inflação e principalmente do custo de oportunidade. O dinheiro que você investe no projeto hoje poderia estar rendendo juros em outro lugar. Então não dá para simplesmente somar lucros futuros como se tivessem o mesmo valor do dinheiro de hoje. Faz sentido. E como a gente corrige isso? A gente desconta os fluxos de caixa futuros, traz eles para o valor presente, usando uma taxa de desconto. Essa taxa representa o mínimo que o investidor espera ganhar ou o custo do capital para a empresa. Entendi. Então, aquele lucro de 40 mil daqui a 1 ano, na verdade, vale um pouco menos hoje.
E o de daqui a 2 anos, menos ainda. Perfeito. Aí, você soma todos esses fluxos futuros, trazidos para o valor presente, e subtrai o investimento inicial, que já está no valor presente, porque é feito hoje, no ano zero. O resultado dessa conta é o valor presente líquido, o VPL, em inglês NPV. VPL. E o que esse número me diz? Qual a mágica dele? A regra é clara. Se o VPL for maior que zero, significa que o projeto não só paga o investimento inicial, mas também remunera o capital investido a uma taxa superior àquela taxa mínima que você usou para descontar. Ou seja, ele gera valor, é economicamente atraente. E se der negativo? Se o VPL der negativo, significa que o projeto não consegue gerar retorno suficiente para cobrir o investimento e ainda remunerar o capital na taxa mínima exigida. Então, pela ótica puramente financeira, ele não seria recomendado. E se der zero? Se der exatamente zero, ele remunera o capital exatamente na taxa mínima exigida. Fica no limite. Entendi. E essa taxa de desconto que a gente usa, qual é? Ela é crucial. É chamada de taxa mínima de atratividade, a TMA. Cada empresa define a sua, geralmente baseada no custo médio ponderado de capital dela, o ACC. Para muitos projetos industriais, fica ali na faixa de 8% a 12% ao ano em termos reais, acima da inflação, mas pode variar bastante. O VPL é muito sensível a essa taxa. Imagino. E para comparar projetos de tamanhos diferentes? Um VPL de 1 milhão num projeto de 10 milhões. É melhor que um VPL de 2 milhões num projeto de 100 milhões. Boa pergunta. Nesse caso, só o VPL é absoluto não diz tudo. Aí o pessoal usa um índice, que é o VPL dividido pelo CAPEX inicial. Isso dá uma medida de retorno por unidade de capital investido. Ajuda a comparar melhor. Legal. E com essa história de descontar o fluxo, o tempo de retorno também muda, né? Muda sim. Surge o tempo de retorno descontado. Ele considera o valor do dinheiro no tempo, então é sempre maior que o tempo de retorno simples. É o tempo que leva para o VPL acumulado ficar positivo. As empresas geralmente têm metas para esse indicador também, tipo, querem projetos que se paguem descontado em menos de 3 anos ou menos de 5 anos, dependendo do risco e do setor. Ok, VPL payback descontado. Falta o outro indicador famoso que você mencionou, a TIR. A TIR, taxa interna de retorno, ou IRR em inglês. Essa é diferente. Ela não é um valor em dinheiro como o VPL, ela é uma taxa percentual. Ela representa a taxa de rentabilidade intrínseca do próprio projeto. E como calcula? Matematicamente, a TIR é a taxa de desconto que faz o VPL ser exatamente igual a zero. Ou seja, é a taxa máxima que o projeto aguenta pagar para o capital investido e ainda assim se pagar. O Excel tem uma função pronta para calcular isso, é bem fácil. E como interpreta? A interpretação é direta. Você compara a TIR do projeto com a TMA da empresa. Se a TIR for maior que a TMA, significa que a rentabilidade do projeto é superior ao mínimo exigido pela empresa. Então, o projeto é atrativo. Ah, então é mais uma forma de avaliar. Se TIR TMA, bom. Se TIR TMA, ruim. Exatamente. É uma métrica muito popular porque é uma taxa fácil de comparar com outras taxas de juros ou retornos de outros investimentos, mas tem que tomar um cuidado. Se o fluxo de caixa do projeto tiver várias mudanças de sinal, tipo investimento inicial, depois lucros, depois um novo investimento grande no meio, pode aparecer mais de uma TIR matematicamente válida, e aí a interpretação fica mais complexa. Mas para a maioria dos casos simples, funciona bem. Entendi. E na prática, para montar essa planilha de fluxo de caixa de um projeto industrial, quais são os passos principais? O guia detalha isso? Detalha sim, inclusive com um modelo de planilha. Basicamente, 1. Definir o horizonte. Quantos anos de construção, quantos anos de operação? 2. Colocar o OPEX anual e as receitas anuais. Calcular o lucro bruto, que o pessoal chama de EBITDA ou LAGIDA. Definir o horizonte. 3. Calcular a depreciação. É um cálculo contábil, não é saída de dinheiro, mas ela
reduz a base para pagar imposto. No Brasil, geralmente é linear em 10 anos para máquinas e equipamentos, subtrai a depreciação para chegar no lucro antes dos juros e impostos, EBIT ou LAGIR. Certo, a depreciação entra como escudo fiscal. Isso. Aí você calcula os impostos, imposto de renda e contribuição social, sobre o lucro antes dos impostos, depois de considerar os juros, se houver financiamento. Chega no lucro líquido e agora, como a depreciação não saiu do caixa, você soma ela de volta. Ah, interessante. Soma de volta para chegar no fluxo de caixa real. Exatamente. Aí você ainda precisa considerar os gastos da construção, o CAPEX distribuído nos anos de construção, talvez compra ou venda de terreno, e o capital de giro. Capital de giro, o que é isso? É o dinheiro que a empresa precisa ter em caixa para bancar o início das operações, comprar a primeira carga de matéria-prima, pagar os primeiros salários, antes de começar a receber pela venda do produto. É um investimento que fica empatado durante a operação e geralmente é recuperado lá no final do projeto, quando a planta fecha. Entendi. É um caixa mínimo para operar. Isso. Juntando tudo isso, lucro líquido mais depreciação menos investimentos em CAPEX e variação do capital de giro, você chega na linha final, que é o fluxo de caixa livre. É esse fluxo que você vai usar para calcular o VPL, a TIR e o payback descontado. Ufa! Parece complexo, mas com a planilha organizada deve fluir. Flui sim. O importante é entender a lógica por trás de cada linha. Legal. Mas a gente está falando de estimativas, né? CAPEX, OPEX, preço de venda, tudo isso tem uma incerteza. O preço da matéria-prima pode disparar, o dólar pode mudar, a construção pode atrasar e custar mais. Como a gente lida com essa incerteza toda? Ótimo ponto. Porque um projeto que parece viável no papel, no cenário base, pode virar um mico se as coisas não saírem como planejado. É aí que entra a análise de sensibilidade e a análise de risco. Sensibilidade é para ver o quão sensível o resultado é a cada variável. Exatamente. A análise de sensibilidade responde perguntas do tipo: e se o CAPEX for 15% maior que o estimado? O que acontece com o VPL? Ou, e se o preço do produto cair 10%? A ideia é variar uma premissa de cada vez, mantendo as outras constantes, e ver o impacto no resultado final. VPL, TIR, payback. E como se faz isso? Com o modelo de fluxo de caixa montado na planilha, fica fácil. Você cria cenários variando, por exemplo, CAPEX, OPEX, volume de produção, preço de venda em faixas tipo mais ou menos 10%, 20%, 30% do valor base. E como visualiza isso? Fica uma tabela enorme. Pode ficar, mas o ideal é usar gráficos. Os mais comuns são o gráfico aranha, Spider Chart, e o gráfico tornado. Eles mostram de forma muito visual quais variáveis têm o maior impacto no resultado. Aquelas linhas mais longas no gráfico são as variáveis críticas, que você precisa monitorar com mais cuidado ou tentar ter uma estimativa mais precisa para elas. Ah, legal. Identifica os pontos nevrálgicos do projeto. Exatamente. Outra análise de sensibilidade útil é calcular o preço mínimo de venda. É o preço do produto que faz o VPL ser exatamente zero. É o ponto de equilíbrio do projeto. Como calcula isso? No Excel tem uma função ótima para isso, chamada atingir meta, Goal Seek. Você diz para ele: mude o preço de venda até que a célula do VPL seja igual a zero. Ele calcula para você. Comparar esse preço mínimo com o preço que você espera praticar no mercado te dá uma boa noção da margem de segurança e da competitividade do projeto. Faz sentido. E também dá para fazer análise de cenários, né? Tipo um cenário realista, um pessimista e um otimista. Sim, super comum. Você combina variações em várias premissas para criar esses cenários e vê a faixa de resultados possíveis para o VPL e para a TIR. Ajuda a entender a amplitude do risco. Ok. A sensibilidade mostra o impacto de mudar uma coisa de cada vez, ou em cenários fixos. Mas na vida real, várias coisas podem variar ao mesmo tempo. E não de forma determinística, né? O preço não vai ser exatamente 10% menor. Ele pode variar. Como quantificar essa incerteza combinada? Aí, a gente entra na análise de risco usando a simulação de Monte Carlo. O nome assusta um pouco, mas a ideia é genial. Monte Carlo, tipo o cassino. A ideia vem daí.
da aleatoriedade. Em vez de perguntar, e se o preço cair 10%? A gente pergunta, considerando que o preço pode variar dentro de uma faixa provável, e o CAPEX também, e o custo da matéria-prima também, qual a probabilidade do VPL final ser maior que zero? Ou qual a chance da TIR ficar acima da TMA? Interessante. Muda a pergunta de e se para qual a chance de. Exato. A gente sai de um resultado único e determinístico para uma distribuição de resultados possíveis com probabilidades associadas. E como funciona isso na prática? Basicamente, são 4 passos. 1. Identificar as variáveis-chave de risco, aquelas que a análise de sensibilidade mostrou serem mais críticas. 2. Para cada uma delas, em vez de um número fixo, você define uma distribuição de probabilidade. Pode ser uma distribuição normal, se você tem dados históricos, tipo preço, ou triangular, se você tem uma estimativa mínima, máxima e mais provável, ou uniforme, se qualquer valor dentro de um intervalo é igualmente provável. Ok. Define as regras do sorteio para cada variável. Isso. 3. Aí você usa um software ou uma macro no Excel para rodar milhares de simulações. Em cada simulação, o computador sorteia um valor para cada variável de risco dentro da distribuição que você definiu e calcula o VPL e a TIR para aquela combinação específica. Roda o modelo milhares de vezes com números diferentes. Exato, 5.000, 10.000 vezes. 4. No final, você não tem um VPL só, mas sim 10.000 VPLs possíveis. Você analisa a distribuição desses resultados, plota um histograma, calcula médio, desvio padrão e, o mais importante, calcula a probabilidade do resultado ser favorável. Por exemplo, em 98% das simulações, o VPL deu positivo. Ou a chance da TIR ser maior que 15% é de 85%. Uau! Isso dá uma visão muito mais completa do risco, né? Não é só se o projeto é viável no cenário base, mas qual a chance dele ser viável considerando as incertezas. Exatamente. Ajuda muito na tomada de decisão, especialmente para projetos com muita incerteza ou que exigem investimentos muito altos. O guia até fornece uma macro de Excel para fazer isso. Que legal, muito poderoso. Para a gente amarar tudo isso, o guia fecha com um caso de estudo completo, né? Aplicando todos esses conceitos. Sim, um caso bem detalhado de uma planta para produzir butanol a partir de cana-de-açúcar, que seria construída anexa a uma usina de etanol já existente. Uma empresa fictícia, a Raizen, avaliando esse investimento. Certo. O cenário era processar mais cana numa fermentação diferente, ABE, acetona butanol etanol, e depois separar os produtos. Isso. O estudo detalha o processo, os rendimentos esperados da fermentação, que historicamente é meio complicada, o esquema dos fermentadores, a unidade de destilação para separar A, B e E, o consumo de vapor, que depende da concentração de butanol na saída da fermentação, o que é um desafio, e até o custo para tratar a vinhaça gerada, que era bastante alta nesse processo. E o guia mostra a resolução passo a passo nas planilhas, certo? Quais foram os principais resultados? Bom, depois de fazer todos os balanços de massa e energia, estimar o CAPEX, Que deu quanto, mais ou menos? deu 169 milhões de reais, o CAPEX relativo ficou em $1,35 por quilo, o que estava dentro da faixa esperada, até um pouco baixo por ser uma planta anexa, aproveitando a infraestrutura existente. Ok. E o OPEX? O PEX anual de 125 milhões de reais. Os grandes vilões, cana-de-açúcar e o consumo de vapor para destilação, dominavam o custo. As receitas estimadas foram de 147 milhões por ano, sendo que o butanol era responsável por uns 65% disso. Certo. Com CAPEX, OPEX e receitas na mão, foram para os indicadores econômicos. Exato. Considerando as premissas, vida útil, TMA de 10%, impostos, o resultado do cenário base não foi animador. Não. O que deu? VPL negativo em quase 19 milhões de reais. TIR de 8,2%, ou seja, abaixo da TMA de 10%. E um payback descontado gigantesco de 21 anos. Nossa, 21 anos para recuperar um investimento já descontado? É muito tempo. Muito. O preço mínimo de venda do butanol
para zerar o VPL, ficou em R$ 6.933 por tonelada, que era muito próximo do preço de mercado que eles consideraram no cenário base, R$ 6.700, ou seja, margem quase zero. Conclusão do cenário base. Projeto inviável. Exato, mas por pouco, né? Um aumento de só 4% no preço do butanol já deixaria o VPL positivo. Mostra como o projeto era sensível. E a análise de sensibilidade mostrou isso. Confirmou. O VPL era extremamente sensível ao preço do butanol, claro, mas também ao preço da cana, que era o maior custo, ao CAPEX e ao rendimento da fermentação. Pequenas melhorias no rendimento, por exemplo, poderiam viabilizar o projeto, mas também acendeu um alerta. Se a fermentação tivesse um desempenho pior que o esperado, o que não é incomum no processo ABE, o VPL afundaria de vez. Entendi. E fizeram análise de risco com Monte Carlo? Fizeram. Simularam considerando incertezas nessas variáveis-chave. Preço do butanol, preço da cana, CAPEX, rendimento e consumo de vapor. O resultado final foi uma probabilidade de VPL maior que zero de apenas 40%. Só 40% de chance do projeto dar retorno positivo, considerando as incertezas. Isso, do ponto de vista mais conservador de um investidor, é uma probabilidade considerada baixa para seguir adiante com um investimento desse tamanho. O autor do guia, inclusive, não recomendaria um investimento com base nesses números. Uau! Um caso bem completo que ilustra todo o processo. Sim, desde a definição do processo até a análise de risco final. Mostra como a ATE funciona na prática. Excelente. Bom, para a gente recapitular nossa conversa de hoje, ficou claro que a análise técnico-econômica é essa ferramenta, essa ponte, como você disse, entre a engenharia e a grana é essencial para tomar decisões sobre projetos industriais. Sem dúvida. Exige uma análise estruturada de custos, CAPEX, OPEX, receitas, como o dinheiro flui no tempo, fluxo de caixa e como avaliar isso com indicadores VPL, TIR, Payback e, crucialmente, como analisar e lidar com as incertezas e os riscos envolvidos. Então, o que tudo isso significa, como diria o autor? Significa que essas são habilidades indispensáveis para qualquer engenheiro, gestor ou até pesquisador que trabalhe com o desenvolvimento ou avaliação de processos e projetos na indústria. Com certeza. E o legal do guia e do que a gente tentou trazer aqui é essa abordagem prática. Não precisa reinventar a roda. Use dados de referência que existem, aplique correlações conhecidas, siga métodos padronizados para estimar e analisar e use ferramentas acessíveis como o bom e velho Excel. Mesmo as estimativas lá do começo, com toda a incerteza, são fundamentais para guiar as decisões estratégicas de forma eficiente, para filtrar as ideias. De sucesso financeiro. A ATE pura, os números frios, diriam, não invista. Mas será que na vida real a decisão de uma empresa se basearia somente nisso? Boa pergunta. Provavelmente não, né? Pois é. Que outros fatores, além da ATE pura, poderiam levar uma empresa a seguir adiante com um projeto assim, mesmo com um risco financeiro considerável? Talvez objetivos estratégicos de longo prazo, tipo entrar num mercado novo, dominar uma tecnologia que eles acreditam ser o futuro, ou talvez metas de sustentabilidade, imagem da empresa. Faz todo sentido. A ATE dá a base financeira, quantifica o risco econômico, o que é fundamental. Mas a decisão final de investir ou não geralmente envolve um quebra-cabeça maior, com peças estratégicas, de mercado, tecnológicas. Exato. A ATE é uma peça crucial, talvez a mais importante do ponto de vista financeiro, mas raramente a única. Fica aí a reflexão para o pessoal pensar. Ótima reflexão. Muito bom. Acho que demos um bom panorama sobre esse guia e a importância da análise técnico-econômica. Valeu pela conversa. Valeu, até a próxima. Até a próxima.